E hoje a gente vai estudar 2 cartas, 2 livros então, que é 1ª e 2ª Tessalonicenses. É difícil de falar, de escrever também, né? A gente sempre se encabula ali nos S's e nos C's, mas são 2 cartas especiais. Eu digo que essas cartas são uma introdução ao Apocalipse, né? São umas cartas que dá a entender que é uma introdução ao Apocalipse, porque é uma prévia do que a gente vai ver em Apocalipse mais detalhado. Então, para a gente ver esses 2 livros aqui, a gente consegue ler em uma sentada, porque são poucos capítulos para a gente estudar. Depois que você fazer aula aqui, você chega em casa, até final de semana, e lê para você ver. É bem curtinho, em uma sentada você lê os 2, as 2 cartas. E é até interessante ler em uma sentada, porque é carta. Quando você recebe uma carta, um e-mail, você não vai ler metade hoje, a outra metade amanhã. Senão a gente não vai entender. Então, é bem interessante. E essa história que a gente vai ver hoje também se encontra em Atos 17. Quando o Márcio deu aula de Atos, lá em Atos ele conta toda a vida de Paulo. Então, ele menciona todas as igrejas que Paulo passou durante as suas 3 viagens missionárias. Então, a história de Tessalônica, de Paulo e Silas em Tessalônica, a gente vê em Atos 17, que eles estavam na 2ª viagem missionária deles, e eles chegaram em Tessalônica. Tessalônica é uma capital, uma cidade bem populosa da província romana de Macedônia. Então, é uma cidade bem grande. Provavelmente Paulo ia intencional nessas cidades grandes, que eram centros de vendas, e as pessoas do interior se juntavam nesse lugar. Então, com certeza, ele alcançaria muito mais pessoas ali nesses lugares onde ele ia. Então, Paulo e Silas estavam na viagem missionária. Paulo sempre tinha gente do lado dele onde ele ia ensinando, né? E Silas era um dele. E eles chegaram lá em Tessalônica e eles ensinaram sobre o Evangelho de Jesus em todos os lugares que eles iam. Eles falavam sobre o Evangelho de Jesus, e lá eram pessoas que eram gentios, que não eram da aliança. Então, eram pessoas que iam se converter e conhecer o Evangelho, às vezes a primeira vez que iam estar ouvindo. E muitas pessoas aceitaram Jesus lá, entenderam o Evangelho de Cristo, e eles então nasceu uma igreja, né, a igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses. E aí eles começaram a vir falsos ensinamentos, começou a levantar uma revolta de que Paulo ia ser um novo rei, de que eles estavam falando de Jesus, que era um rei, Paulo ia ser um novo rei, ia se levantar contra César. Então, Paulo e Silas, eles tiveram que sair fugidos dali, porque senão eles iam prender ele, né? Depois eles prenderam. Sempre Paulo estava sendo perseguido, porque as pessoas poderosas, os líderes políticos, tinham medo que Paulo fosse incitar uma rebelião, que cada vez mais pessoas iam se juntando a esse grupo, assim como aconteceu em Tessalônica. Então, eles saíram fugidos e foram para Bereia. Depois foram para Atenas, e aí quando ele escreveu a carta, ele estava em Corinto. Então, daí mais para frente ele escreveu a carta, ele estava em Corinto. E essas 2 cartas foram escritas no período de 51 depois de Cristo. Ela foi uma das primeiras cartas a ser escrita. A gente vê que as cartas não estão em ordem cronológica na Bíblia, estão em ordem de tamanho, né? As maiores ficaram no começo, vai indo para as menores. E a carta aos Tessalonicenses foi 51 anos depois de Cristo, foi uma das primeiras. Então, o assunto dessas 2 cartas é um assunto curioso, que todos nós gostamos, temos curiosidade, que é sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a nossa ida para a eternidade. E aquele povo tinha dúvidas também. Assim como a gente é bem curioso hoje sobre Apocalipse, né? Acredito que todo mundo, quando se converte, o primeiro livro que quer ler é Apocalipse, para querer saber tudo. Então, a carta aos Tessalonicenses fala um pouco sobre isso. Ela fala sobre a segunda vinda de Cristo, tanto dos acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo, quanto dos acontecimentos que sucedem a vinda de Cristo. Então, essas epístolas esclarecem dúvida a respeito dos cristãos que já morreram e dos que estão vivos quando Cristo voltar. Então, a primeira carta, ela fala sobre a vinda de Jesus em relação aos cristãos.
aqueles que estão vivos e aqueles que já morreram quando Jesus voltar. E a segunda carta fala sobre a vinda de Cristo em relação aos incrédulos. Então, as duas cartas falam sobre a vinda de Cristo. A primeira fala em relação aos cristãos, aqueles que são fiéis. Ele fala que a vinda de Cristo será repentina, como um ladrão da noite. Lá em Mateus a gente vê isso, que Jesus fala que a vinda dele será repentina como um ladrão da noite, que todos devem estar preparados, porque o ladrão não avisa quando ele vai ir. Simplesmente ele vai. E quando a gente está com a nossa casa preparada, o ladrão não entra, não acontece nada. Assim é a vinda de Jesus. Quando a gente está preparado, nós iremos com ele para a eternidade e não para o inferno, digamos assim. Então, na primeira carta que Paulo escreveu, eu vou mesclar as duas cartas, tá? Eu falei agora um pouco sobre as duas, e agora eu vou falar um pouco sobre a primeira, e depois eu vou falar sobre a segunda. Então, na primeira carta, Paulo descreve 3 virtudes à igreja de Tessalônica. Presta atenção nessas 3 virtudes, que daí na segunda carta também vai falar isso, mas um pouquinho diferente. Então ele fala sobre a fé, o amor e a esperança. 3 virtudes que a igreja dos Tessalonicenses tinham, que é a fé ao deixarem os ídolos e se converterem ao evangelho de Cristo. Porque o pessoal lá de Tessalônica, lá dessa região, todas as pessoas que Paulo ia falando sobre o Evangelho de Cristo, a maioria tinha ídolos. A maioria adorava deuses. Assim como o Márcio falou na aula aos Coríntios, da carta aos Coríntios, que eles adoravam deuses, tinha vários deuses. Em todos os lugares, esse povo pagão, ele servia deuses, ídolos. Eles tinham imagens, e eles adoravam essas imagens. Então, eles tiveram muita fé para largar essas imagens que era visível, essas imagens que eles eram apegados, essas imagens que eram uma forma visível, uma forma palpável daquilo que eles criam, para servir e se converter ao Evangelho de Cristo, algo que eles não viam, algo que eles tinham que apenas crer, não tinha nada palpável. Então, eles tiveram muita fé. E eles tiveram amor ao servir ao Deus vivo e verdadeiro. Né? Então, eles tiveram amor. E esperança ao aguardar a volta do Filho de Deus, Jesus. Então, essas 3 virtudes, fé, amor e esperança, Paulo descreve a igreja de Tessalônica na primeira carta. Então, daí Paulo e Silas fugiram, né, lá de Tessalônica, e Paulo enviou Timóteo. Né? Timóteo também era um pastor, um obreiro, que aprendia com Paulo. Então, Paulo mandou Timóteo para a igreja de Tessalônica para receber notícia, né? Que ele teve que sair fugido. Ao contrário de outras cartas, as primeiras cartas sempre era problema na igreja. Essa não era, até que uma igreja boa, mas eles tiveram que sair fugido. Então, ele queria notícia dessa igreja. E aí, Timóteo volta e fala que os cristãos estão com dúvidas acerca de algumas coisas. E aí, 2 dúvidas que permeiam a primeira carta, que a gente vai ver agora, que Paulo responde. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, a primeira dúvida, eles tinham, olha só, como os cristãos esperavam que o Senhor Jesus viesse ainda quando eles estivessem vivos, então eles esperavam que Jesus ia voltar naquele tempo lá, no período deles. Eles estavam muito preocupados com os seus familiares que já haviam morrido. Porque eles achavam que se Jesus viesse aquele tempo lá e os familiares deles que tinham morrido, aqueles familiares iam perder esse momento de ver a vinda de Jesus. Como se fosse nós hoje preocupados com os nossos bisavós que não estão vivos, Jesus voltar hoje e eles perder a salvação porque eles não viram Jesus voltar. Eles estavam acreditando nisso, eles estavam pensando nisso. Como assim? A segunda vinda de Jesus gloriosa que virá, né, como eles tinham visto já, eles tinham os ensinamentos do Antigo Testamento, eles viam também as histórias, os ensinos sobre Jesus, né, eles sabiam que Jesus ia voltar e eles achavam que Jesus ia voltar naquele momento lá, naquele tempo lá, 50 anos depois que Jesus tinha ido aos céus. E aí eles estavam com medo que os familiares deles fossem perder a vida eterna, fossem perder esse momento, porque eles já estavam mortos. E aí a gente pergunta, né, a gente tem a dúvida também,
O que aconteceu com aqueles cristãos que morreram antes? O que aconteceu com aquelas pessoas que morreram antes, né? Será que vão ser salvos ou não, né? A gente nunca tem essa resposta. E eles também estavam com essa dúvida. E outra coisa que acontecia lá naquela igreja é que eles estavam tão preocupados com a volta repentina de Jesus, que eles sentaram e esperaram Jesus voltar. Eles não planejavam nada, eles não tinham perspectiva do futuro. Simplesmente eles estavam sentados, esperando Jesus voltar. Pronto, vou sentar aqui até Jesus voltar. Daí, quando eu dei essa aula no passado, eu gravei essa aula, e nós estávamos bem forte da pandemia, no retrasado, se não me engano. E a gente teve esse sentimento naquela época, não sei vocês. Fechou tudo lá no primeiro ano, que fechou, a gente não tinha certeza de nada. Será que a gente não pensou assim, e agora? O que eu vou fazer da vida? Vou sentar e esperar, né? Vão tudo morrer? Como que vai ser? Né? Uma coisa grande, uma coisa pequena. E assim eles estavam lá também. Jesus vai vir mesmo? Eu não preciso planejar, não preciso acumular, não preciso trabalhar, não preciso casar, não preciso ter filho. Vou esperar Jesus voltar. Então, essas duas coisas errôneas estavam acontecendo nessa igreja. E aí Paulo responde através da primeira carta. Responde essas duas questões para essa igreja. Então, a primeira resposta, que é acerca dos familiares deles, que já haviam morrido, se eles iam ou não participar do glorioso dia com a vinda de Jesus, Paulo responde ali, e a gente vê no capítulo 4, versículo 13 a 17, Paulo falando um pouco sobre isso. Eu vou ler para vocês, se vocês têm Bíblia e querem acompanhar. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Essa fala quanto aos que dormem é aquelas pessoas que já haviam morrido. Para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que neles dormem, ou aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então aqui Paulo responde, Paulo diz que na vinda do Senhor haverá o arrebatamento. Nele estarão inclusos tanto os vivos quanto os que dormem, né? Os que já morreram no Senhor, ou seja, os que já morreram. Portanto, os tessalonicenses não precisavam se preocupar com os familiares que já haviam partido, pois eles iriam estar no glorioso encontro com o Senhor. Lembrando que essa carta é em relação àqueles que morreram em Cristo, aqueles que vão para a eternidade, não aqueles que não crerem em Jesus ou que não quiserem aceitar o Evangelho de Cristo. Então, Paulo responde a primeira dúvida, responde a primeira pergunta, dizendo assim: aqueles que já morreram, eles primeiro ressuscitarão em glória, e aí irão para a eternidade, junto com nós que estivermos vivos, ou quem estiver vivo quando Jesus voltar. E aí, quando eu fiz essa aula, surgiu uma dúvida, né? Uma pessoa perguntou que quando ela tinha perdido o pai dela, ela continuava conversando com o pai dela, porque ela achava que o pai dela escutava, que as pessoas mortas escutavam, porque aqui no texto fala os que dormiam, né? Mas é os que morreram. Não, quem morre, morre. Não escuta, não fica vagando, não existe purgatório, não existe uma sala de espera, ou uma pessoa que morreu e morreu acidentada, ou uma pessoa que foi cremada. Não, nós ressuscitaremos em glória, o corpo glorificado. Não vai ser um negócio de zumbi, de gente tudo quebrada, de gente feia. Não, nós seremos lindos, né? Então, quando morreu, morreu,
não escuta mais, não volta mais. Não adianta a gente falar, não vai aparecer em sonho, não vai encarnar em alguém. Essas coisas da nossa cabeça, que às vezes a gente sonha assim, mas não é que a pessoa que morreu está dando um aviso para nós em sonho. Ou a gente vê alguém parecido, encarnou. Não. Simplesmente a pessoa morreu e o dia que Jesus voltar, se ela morreu em Cristo, ela será ressuscitada em glória e irá para a eternidade. Pronto. E aí, alguma dúvida sobre isso? E aí, o pessoal que está na live, se tiver dúvida, põe nos comentários e depois a gente responde lá. E aí, a segunda resposta, né? Então, Paulo respondeu sobre os que morreram antes de Jesus, eles irão para a eternidade, estarão no glorioso dia. E aí, a segunda pergunta, ou segunda dúvida, era aqueles que ficaram esperando, não faziam nada da vida, só esperando Jesus voltar. E aí, Paulo exorta, né? Paulo xinga eles. Daí Paulo fala assim, Paulo exorta os cristãos de Tessalônica a trabalharem com as próprias mãos, a viver uma vida pura e viver em retidão e crescer no amor fraternal. E aí a gente vê ali no capítulo 4:11 ele falando sobre isso. Ele fala assim, esforçam-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Então, a melhor forma de se preparar para o retorno de Jesus é viver com fidelidade e responsabilidade no presente. Né? Não é simplesmente sentar e esperar. É viver uma vida. Deus quer que nós prosperamos, que nós trabalhamos, que nós servimos pessoas, que nós vivemos com retidão, pureza e crescemos no amor com o próximo. Então, não é só sentar e esperar Jesus voltar. Fácil seria, né? Mas não. E aí, então, Paulo exorta esses cristãos a trabalhar, que Jesus vai demorar, passou anos e anos e Jesus ainda não voltou. E aí a gente vai ver agora um resumo da primeira carta, para a gente seguir para a segunda carta e depois fazer uma conclusão final. Então, o resumo da primeira carta, até um textinho que decorre todos os capítulos. Então, no capítulo 1, os cristãos devem estar aguardando dos céus o Filho de Deus. No capítulo 5, a gente vê que eles devem estar sempre vigilantes, pois a sua vinda será repentina. Será assim, num piscar de olhos. No capítulo 4, ela ocorrerá após o soar da última trombeta, momento em que os mortos e os vivos serão arrebatados. No capítulo 3, quando isso ocorrer, precisamos estar incorruptíveis, preparados e sempre santos para Ele. E no capítulo 2, pois somos chamados para o seu reino e sua glória. Então, nós somos chamados para o seu reino e sua glória. Nós devemos nos preparar, estar prontos, pois a sua vinda será repentina, mas acontecerá após o soar da última trombeta. Que nós vamos ver isso na aula de Apocalipse, né? Sobre as trombetas da vinda de Jesus. E aí, finalizamos a primeira carta. Até aí tudo certo, pessoal? Eu falo rápido, mas é assim, para destrinchar. E aí agora a gente vai ir na segunda carta aos Tessalonicenses. E a primeira carta, depois eu vou concluir, ela dá ênfase na santidade. Paulo dá ênfase na santidade na primeira carta. Então, na segunda carta, então Timóteo levou a carta, eles leram essa carta lá na igreja, e Timóteo volta e fala, Paulo, os cristãos ainda estão com dúvida, a igreja ainda está com dúvida. Daí Paulo escreve uma nova carta para responder. E essas dúvidas eram respeito àqueles que estavam vivos ainda, em relação ao mundo, em relação às pessoas que talvez não herdariam a vida eterna, né, os incrédulos. Então, após receber a primeira carta de Paulo, os tessalonicenses ainda continuaram com dúvida a respeito de Jesus. Eles achavam que essas tribulações que eles estavam enfrentando naquele momento era a tribulação do terrível dia que eles viram na primeira carta. E eles também sabiam do livro de Joel. E se a gente ler o livro de Joel, do profeta Joel, lá do Antigo Testamento, é um livro bem assustador. Né? É um livro que fala só coisa ruim sobre o terrível dia do Senhor. Então, eles, sabendo dessa profecia, sabendo dessa carta que Paulo mandou,
que ia ser o soar da última trombeta, eles achavam que aquela perseguição que eles estavam passando naquele momento, que aquela tribulação era a volta de Jesus. E eles pensaram assim, olha só a cabeça dessa igreja. Eles pensaram, se nós estamos passando essa tribulação, então Jesus já voltou, os cristãos já foram arrebatados e nós fiquemos. Eles estavam pensando isso. Não sei se vocês têm a sensação, às vezes, quando vocês vão procurar alguém e não acham, foram arrebatados e eu fiquei. Né? Chega em casa e não tem ninguém, foi arrebatado e eu fiquei. E essa era a sensação que essa igreja estava, porque eles estavam passando perseguição, eles estavam passando uma tribulação, e eles achavam que era essa tribulação do terrível dia do Senhor, que é mencionado lá em Joel. Joel 2:31 fala assim, o sol se tornará em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, qualquer coisinha, deu negócio lá na lua, Jesus, o Senhor voltando, é o fim dos tempos. Então, eles estavam assim. Isso aconteceu porque vários falsos mestres passavam por essas igrejas, trazendo falsos ensinamentos. E eles acreditavam em tudo que eles ouviam, porque eles talvez não estudavam, né, ou não queriam, não entendiam, não sei, e eles acreditavam que essa tribulação que eles estavam passando era por causa que Jesus já voltou e eles ficaram. Então, a gente precisa entender que nem tudo que se diz em nome do Senhor é do Senhor. Quando a gente tem o ensinamento da palavra de Deus, quando a gente aprende, as pessoas podem falar o que for. Se for de Deus, nós vamos saber porque nós estudamos. Eu posso vir aqui falar um monte de abobrinha. Se você chegar e ler, ou se você já aprendeu, você vai falar, não, o que a Carol está falando é tudo errado, porque eu aprendi na Bíblia. Então, a gente não conhece o íntimo do coração das pessoas. Talvez pode ser uma pessoa boa e vem e fala coisas que é totalmente antibíblico, totalmente herege, coisas que não vêm de Deus. E a gente às vezes cai. E a gente cai porque a gente não conhece aqui verdadeiramente, a gente não tem intimidade com Deus. E assim eles achavam que as pessoas tinham sido arrebatadas e eles tinham ficado porque eles estavam passando por tribulação. Quantos falsos ensinamentos a gente acredita? Quantas coisas que a gente fez, ou se privou, ou fez errado, porque alguém disse que era assim e a gente nunca conferiu na Bíblia. A gente nunca viu se realmente era de Deus ou não. A gente nunca perguntou para Deus se isso é de Deus ou não, né? Então, a gente possa estar sempre firme na palavra, aprendendo em Deus, que nunca ninguém vai nos enganar. Nunca ninguém vai falar que você pode ou não pode fazer qualquer coisa que não esteja na palavra de Deus, que não esteja na Bíblia. Então, Paulo, daí olha só, Paulo, ele descrevia a igreja de Tessalônica, na primeira carta, com fé, amor e esperança. Mas na segunda carta, ele fala lá no capítulo 1, versículo 3, e descreve só com fé e amor. Porque eles estavam tão desesperados, que eles já não tinham mais esperança. Então, Paulo, na segunda carta, Paulo já tirou esse adjetivo para essa igreja e só apanhou fé e amor, porque esperança eles não tinham mais, porque eles estavam totalmente fora. Né? Ali no capítulo 1, versículo 3, diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm um pelos outros. Mas ele não falou da esperança, porque essa igreja estava tão perdida, tão fora, que já não tinha mais esperança. Eles estavam tão assustados que já não tinha mais esperança. E aí, então, Paulo atribuía isso a eles não ter conhecimento e intimidade com Deus, né? Saber mais de Deus. E aí, então, Paulo escreve essa segunda carta, explicando que não tinha acontecido esse dia, que Jesus não tinha voltado, que eles não tinham ficado no arrebatamento. E ele informa alguns acontecimentos que iam acontecer antes de Jesus voltar, que a gente vê lá no capítulo 2, versículo 3, um dos acontecimentos. Capítulo 2, versículo 3 diz assim, não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém,
Porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da vinda de Jesus, terá apostasia generalizada da fé. O que significa apostasia? Significa pessoas que deixarão de crer, um apóstata. Pessoas, e é generalizado, não é um, dois, um conhecido lá, outro cara. Não, é um grande número de pessoas que deixarão de crer, que ora estavam ali firmes no Senhor e outra hora já acharam Deus não existe. Pessoas que tiveram experiências com Deus, pessoas que pregam, pessoas que falam, pessoas que têm dons. Hoje tem isso, amanhã, não, Deus não existe. Deixam de crer. E não é deixar de ir à igreja, é deixar de crer. E isso vai acontecer em massa no mundo inteiro, antes da vinda de Cristo. Então, se a gente acha que está ruim, vai piorar ainda. Porque grande número deixarão de crer. E aí acontecerá, se levantará, né, será o aparecimento do homem da iniquidade, que a gente vê ali no finalzinho do capítulo 3. O iníquo, que a gente vê no versículo 8, diz assim: então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Então, esse iníquo, o homem da iniquidade, será o anticristo. Então, antes terá uma apostasia generalizada, né? Pessoas deixarão de crer, e que nós não estejamos nesse número, né? Que nós possamos permanecer firmes no Senhor até a sua vinda. E depois disso, se levantará o iníquo, o homem da iniquidade, que será o anticristo. A gente vai ver mais a fundo em Apocalipse, mas o anticristo será aquele que trará uma paz muito grande. Aquele que nós vamos torcer, talvez, por ele. Porque vai ser alguém que vai propor coisas boas, coisas agradáveis. Vai juntar toda a humanidade ali, todos os países. Ele vai querer fazer coisas boas por nós, pelas pessoas. E nós, né, as pessoas vão aceitar, porque vai ser bom. E aí ele se levantará como anticristo. Mas Jesus, ele pode derrubar, matar com o sopro da sua boca. Então se levantará tudo isso contra o que se chama Deus. E com todo o seu poder, sinais e prodígios da mentira. Esse será o anticristo. Ali no versículo 9 diz assim: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas ilusórias. Então, o anticristo ele fará sinais e maravilhas ilusórias. E muitos vão cair. Muitos vão cair nessa e vão se dar mal, né? E que Deus nos guarde disso. Tem alguns, eu gosto de assistir bastante documentário, bastante ensino sobre isso. E já se fala sobre o anticristo, já se fala que o anticristo já nasceu, já está sendo preparado, já se fala que em 2023 o anticristo aparecerá. É burburinhos, mas independente de quando for, se nós estivermos vivos, se nós estivermos firmados no Senhor até o fim, nada acontecerá com os seus. E aí outro ponto importante que Paulo nos revela nessa carta é que o futuro está nas mãos de Deus. Olha só, o futuro está na mão de Deus e não dos poderes das trevas. Deus é quem decide quando é o final de todas as coisas. Tem, né, um roteirinho ali em Apocalipse de como será, mas a palavra final é o Senhor, né? Então ali no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim, né, li antes, mas vou ler de novo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, mesmo que se levantará o anticristo, mesmo que terá uma apostasia generalizada, tudo está nas mãos do Senhor, né? Acontecerá coisas antes desse dia, mas sempre firmados no Senhor. Então, na manifestação visível da vinda do nosso Senhor Jesus, o anticristo será destruído e os santos serão glorificados. E aí, isso a gente
vê no capítulo 1. No capítulo 1, versículo 7, diz que será aliviadas todas as tribulações. E aí Deus também punirá todos os que perseguem os cristãos e desobedeceram ao Evangelho. E aí, para concluir as duas cartas, alguma dúvida sobre a segunda carta? É bem curtinha, depois vocês podem ler, tem 3 capítulos apenas. Alguma dúvida? Com certeza, mais coisas sobre a vinda de Cristo a gente vai ver bastante a fundo na aula de Apocalipse. Mas com certeza é um assunto bem curioso. Mas a conclusão, ela fala bastante na primeira carta. E ela fala assim, que Paulo repentinas vezes exorta os cristãos da cidade de Tessalônica e para nós hoje, que nós devemos nos santificarmos e viver uma vida separada para Deus. Tudo isso de anticristo, de apostasia, de vinda daqueles que morreram, tudo isso culmina na santificação. Então, os tessalonicenses podem também ser considerados como, a carta aos Tessalonicenses pode ser considerada como um breve manual de santificação. Ser santo, ser separado. Às vezes é assustador a gente falar sobre isso, sobre os fins dos tempos, sobre coisas ruins, coisas que vão acontecer. Mas quando a gente vive em santidade, santidade, eu gosto de dizer, é se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus é o oposto de santidade. Tudo aquilo que nos aproxima de Deus é santidade. E aí, eu gosto de lembrar também santidade como a gente viu lá em Coríntios, se eu não me engano. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas tem coisas que não convém que eu faça, porque não agradem ao Senhor. Então, esse é o resumo dessa carta, esse é o resumo de vários outros livros, de todos os livros da Bíblia. Né? A gente precisa pensar, por que esse livro está aqui para mim? O que ele quer dizer comigo? E uma das coisas é santidade, santificação. Tudo isso cai por terra. As coisas ruins quando eu vivo em santidade, quando eu vivo em santificação. E aí no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses 8, 9 diz assim, vou ler rapidinho para vocês. Porque, partindo de vocês, propaguem-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Aqui Paulo falando aos Tessalonicenses, mas pode ser para nós. Em todos os lugares, em toda parte, tornou conhecida a fé que você tem em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Eu não preciso falar nada, eu mostro através da minha fé. Pois eles mesmos relatam de maneira que vocês nos recebem, nos reconhecem, como que se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo. As pessoas, os gentios, aqueles que se converteram a Cristo, não precisavam falar nada. Eles apenas mostravam com sua fé. Da forma que eles recebiam Paulo, Timóteo e os outros mensageiros de Cristo, a forma que eles tratavam as pessoas, a forma que eles viviam. Eles não precisavam falar nada. As pessoas viam o Evangelho de Cristo, a maneira que eles viviam. E era uma vida de santificação, uma vida de santidade. E aí no capítulo 4, versículos 1 a 7, o último texto que eu vou ler de 1 Tessalonicenses diz assim: Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes foi dado pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão e desejo desfreado, como pagões, como aqueles que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudica seu irmão e nem dele se aproveita. O Senhor castigará toda essa prática, como já lhe disseram e asseguramos,
Porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, o resumo dessa carta. Por que ela está na Bíblia? Por que 1 e 2 Tessalonicenses está na Bíblia? Para nós vivermos em santidade. E não temermos toda e qualquer coisa que falam a respeito da vinda de Cristo dos fins dos tempos. Se nós estamos em santidade, se nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, nós estaremos nesse glorioso dia, o dia de Cristo, o dia da volta do Senhor. Amém?